Amém, Jesus? E a partir desse momento, quero deixar claro a todos que estão presentes nesse culto aqui. Amém? Não sou eu que comando esse culto aqui. Amém? Mas o próprio Cristo que disse pela sua palavra, que no abrir da vossa boca, eu darei a minha palavra. E nós estamos aqui para repetir somente aquilo que ele falou. E deixar certo entre o sim ou não, aquilo que Deus determinou para mim e para você. Levanta a tua voz, as tuas mãos, meus irmãos que estão aí nos escutando também. Senhor Jesus, nós te pedimos a tua misericórdia. Imploramos a tua graça, o teu sangue, o teu poder. Te pedimos, meu santo Jesus, que neste momento o céu se abra sobre nós. E a tua palavra, meu santo, desça neste lugar. A fim, meu Senhor Jesus, de que a tua verdade prevaleça sobre os nossos corações. Nós te pedimos o teu sangue, queima o diabo, o inimigo da tua igreja, da tua palavra, queima o anticristo que já está na terra, meu Senhor. Pelo teu sangue nós te pedimos, livra as nossas vidas, as nossas almas da ira e da condenação futura que está para vir na terra. Meu santo glorioso, abre os corações, abre a mente, faz, meu Senhor Jesus, o incircunciso, o rebelde, voltar do seu caminho para se converter e se arrepender. Meu santo Senhor, põe um anzol no nariz, Senhor, do teu povo, meu santo Jesus, que se rebela contra a tua palavra, contra as tuas ordenanças, para que eles se convertam, se arrependam enquanto ainda há tempo. Meu santo Jesus, prepara a tua igreja para o dia da tua vinda, prepara a tua igreja, meu Senhor, para o dia final, santificando aqueles que creem, aqueles que te recebem, aqueles que confiam na tua palavra, livrando da tentação, da queda, das malícias, das filosofias, livrando a tua igreja, meu Senhor, dos erros e das contradições, e nos dando a confirmação, Senhor, da tua palavra, nos dando, Senhor, a tua verdade, meu santo Jesus, pelo poder que é no teu sangue, abençoa cada irmão, cada pessoa, cada vida que entrou neste culto hoje, e que vai ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, meu Senhor. Amém, amém. Eu queria deixar o texto de Lucas 21, Evangelho de Lucas 21. E eu quero deixar o versículo 6, versículo 15, versículo 28 também. Nós vamos ler em nome de Jesus. E 34. Amém? Lucas 21, começando pelo versículo 6. Então disse Jesus: quando estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Versículo 15. Porque eu vos darei boca e sabedoria a quem não poderão resistir, nem contradizer todos os que vos opuserem. Versículo 28. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Amém? Pode se sentar. Deus abençoe a todos. Amém? Um desafio. O que foi lido aqui? Olharmos para o futuro que Deus nos impõe em Cristo. É muito mais do que um desafio, é um temor misturado com negligência por parte da cristandade atual. E eu posso aqui fazer com vocês a seguinte reflexão, né? Se nós entrarmos dentro do que a gente vê hoje no cristianismo, se nós formos em busca do que hoje se representa a nível de cristianismo mundial, nós vamos sentir falta de muitas coisas. Nós vamos sentir falta de muita coisa daquilo que a palavra de Deus alimenta, daquilo que ela ensina. Eu vou falar com questões de prioridades, por exemplo. Quais são as prioridades que a palavra de Deus ela trata? Um pastor tem que ter domínio disso e tem que ensinar. Qual é a prioridade que Jesus ensina? O que nós temos que enfatizar primeiro, buscar primeiro? É disso que eu estou falando aqui. Bom, Senhor, o que é mais importante? O corpo ou a alma? Jesus diz, a alma. Mas nós estamos vivendo uma transição e numa época onde as pessoas estão sendo reduzidas a amar e a se sacrificar mais pelo corpo do que pela alma. Vale a alma mais do que o corpo, diz o Senhor. Mas o mundo que nós estamos diz, não, o corpo vale mais do que a alma.
Se eu disser assim para, olha, alguém numa igreja atual hoje aqui, o preço que Jesus te pede para você ser salvo é você perdoar. Uma palavra de peso na fé. Que perdão é uma condicional. Ninguém que pede perdão será perdoado se não perdoar. É uma via de duas mãos. Mas daí me entra um indivíduo dentro da igreja e me diz o seguinte, assim, olha pastor, mas essa mulher me traiu, mas eu digo assim, mas olha, na palavra de Deus não há exceções. Você pode não ficar com ela, mas perdoa. Você pode não ficar com ela, mas você não pode se casar com outra enquanto ela viver. São regras. Você quer ser salvo? Eu quero, Senhor, então você vai se sacrificar por isso até o final da tua vida. Você quer salvação ou felicidade? Salvação ou realização? Todo mundo sabe aqui que as pessoas vão dizer para mim, o senhor é louco. Por quê? Porque a linha da teologia hoje na igreja é realização. Há um estudo elaborado em cima daquilo que o homem mais quer, mais gosta e mais almeja alcançar. Deus perdeu opinião e caráter, agora ele virou serviçal. Porque tudo aquilo que o homem determina, fala, tem que acontecer. Deus tem que cumprir. Ele é Deus. Teve um idiota chamado Edir Macedo que ele, em uma das suas pregações, ele disse que a Bíblia fala, ela é obrigada a cumprir. Eu nunca vi Deus obrigado a cumprir nada. A obrigação cabe a nós, não cabe a ele. Mas como eu dizia a você, nós trabalhamos em cima da seguinte linha do estudo da salvação, que está relacionada à escatologia, a doutrina das últimas coisas. O que é mais importante para a igreja hoje pregar? Salvação ou realização? As regras que levam a alma para o encontro de uma salvação absoluta com Cristo, ou realizações e tendências humanas e necessidades humanas. A Bíblia vai falar para mim, zela pela alma dele, não pelo corpo dele. Jesus já dizia, aquele que é da fé, ele é ensinado a temer mais Deus que faz o homem queimar no fogo do inferno do que aquele que tem poder para matar o corpo. Tema mais aquele que tem poder para te jogar no inferno do que aquele que tem poder para tirar o teu corpo dessa vida. A quem nós devemos temer mais? Os homens? Ou a Deus que tem a chave na nossa alma e poder para fazer todos nós aqui perecermos diante da sua presença? Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela trabalha com prioridades. Eu li uma delas aqui para você. Jesus lhe fala no primeiro versículo que eu li com você. Bom, não vai ficar pedra sobre pedra, porque Deus vai derrubar tudo. Tudo aquilo que o homem construiu, edificou, elaborou para dar uma incrementação à raça pecadora, Deus vai fazer questão de derrubar tudo. Para dizer que a única diferença entre o Adão do início com o Adão de hoje é que ele é moderno. Mas a raça, a natureza é a mesma. O homem continua sendo filho do pecado, continua sendo filho da perdição, continua sendo um miserável, mesmo que Deus o criou. Porque desde Adão, todos se fizeram como ele, pecadores. Mas infelizmente nós vivemos numa era onde, porque aviões voam, porque carros andam, porque a ciência se desenvolve, pensam que evoluiu a raça. A natureza é diferente, mas a Bíblia diz, não vai ficar pedra sobre pedra, porque Deus vai fazer questão de dizer que o homem continua miserável. Um texto que eu li com você, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir nem contradizer todos os que vos opuserem. A veracidade do que é pregado na escatologia. A Bíblia é uma coisa verídica, tudo aquilo que ela diz, que ela afirma, é concreto, e o homem não vai ter poder para quebrar, para impedir que essas coisas aconteçam. E sinceramente, é uma das coisas que mais me anima a falar sobre profecia, visão futura, revelações contidas na Bíblia, de tantas evidências que nós estamos tendo hoje daquilo que a Bíblia afirma. Com veracidade, ela não erra, ela não se contradiz no que ela ensina. Jesus está falando aqui, vou vos dar sabedoria e palavra para contradizer qualquer um que se oponha a isso, a profecia. Uma coisa importante que Jesus também determinou, eu fiz questão de ressaltar com você, quando estas coisas começarem, versículo 28, acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus tratando sobre exatamente o que? Posição espiritual da igreja frente ao que as coisas estão se firmando. Há mudanças querendo lugar. Há mudanças e acontecimentos tomando lugar
nós estamos vendo muitas coisas acontecerem. Que a Bíblia diz o seguinte, olha, discirna isso e isso. Jesus falou também, tratou. Qual a posição da igreja diante daquilo que está acontecendo no mundo? Na questão política, econômica, social, moral, ecológica, etc, 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 de tudo que está acontecendo no mundo. Qual a posição da igreja? Explicar. Dizer o que Jesus fala a respeito. Um exemplo disso que eu vou citar a você aqui. Na visão científica. Muitos acreditam e pensam que a tecnologia é um benefício para a raça. Mas a Bíblia fala que é um mecanismo que o anticristo vai usar para governar. E eu tenho evidências e provas para dizer que nesse benefício, entre aspas, que a sociedade pensa que a tecnologia representa para ela, lá na frente, toda ela já vai estar monitorada, dependente e escrava. E nós já temos inúmeros impactos sociais e espirituais para essa raça que eu me refiro aqui do século XXI, para lhe dizer, lhe comprovar, com inúmeras evidências de que a tecnologia não é uma coisa boa para o ser humano. Animal, devoradora, porque ela está substituindo, as máquinas estão substituindo o homem, as máquinas estão substituindo a sua opinião, o seu comportamento. As pessoas não estão tendo mais tempo para as outras, porque elas vivem mais um êxtase de alienação do que a realidade, mais a ficção do que a realidade, e nós estamos sendo alvos desses impactos, porque nós não estamos nos deparando com pessoas, mas com zumbis. Então a Bíblia não erra naquilo que ela afirma. Enquanto a igreja trata que o avanço vai para o benefício humano, a palavra de Deus fala, não, isso aqui o anticristo, a besta, vai usar no futuro para governar sobre a terra. É o que Jesus está falando aí. Quando esses sinais começarem a acontecer, quando o que ele tratou a nível futuro se firmar, levantai a vossa cabeça para o céu, porque essa é a posição que Jesus quer da igreja, mais o que está no céu do que aquilo que está na terra. Outro versículo que eu também dei a você, versículo 34, acautelai-vos porque vós mesmos, para que não aconteça de que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Todo mundo sabe aqui que a volta de Jesus é surpresa, com evidências. Mas não tem data, não tem calendário. Mas Jesus fala de uma coisa importantíssima aqui, dignidade. Salvação tem dignidade. Muita gente acha que salvação é uma coisa espontânea, automática. Vamos lá? Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Plá, pum, tibum, aconteceu. Ninguém mais tem nada a fazer, ninguém mais tem nada a cumprir. Só isso aqui já é suficiente. A Bíblia diz que não. Esse é o passo inicial. Mas há muitas coisas para cumprir, viver, para que você seja um salvo. Tanto que Jesus diz o seguinte, a salvação é daquele que perseverar até o fim. Meu amigo, salvação tem dignidade. Salvação na cruz exige dignidade. Apropriação do homem ao que o Evangelho ensina. Porque se Jesus vier e te pegar dormindo, sujo, iníquo, comprometido, você não sobe. O céu não te quer. Pastor, igreja não vai ter intercessão para esse tipo de coisa. Por quê? Acautelai-vos para que o vosso coração não se sobrecarregue das coisas do mundo. E amanhã ele não te pegue dormindo e a volta dele não te seja por uma armadilha. Ou seja, muita gente vai ficar e vai se lamentar. Porque subestimaram a força que tem a salvação de Deus e o que ela exige. Todos temos que estar como o Evangelho pede, amigo. Olharmos para o futuro que Deus nos impõe em Cristo, como eu dizia a você, ensina prioridades. E a prioridade agora é tratar da alma, não é do corpo. A alma vale mais do que o corpo. E se você fosse dar alguma coisa pela tua alma, quanto você daria, dizia o Senhor? Quanto vale a tua alma e quanto você pagaria por ela? No mundo de hoje, nada. As pessoas não estão dando a mínima. Porque vai acontecer com elas depois que elas morrerem. Elas só se preocupam com o bem-estar físico, emocional, fazer com que essa terra, nesse momento, promova para ela alguns prazeres. Queridos, para Jesus, a vida não continua, a vida não para quando o homem morre, ela continua depois da morte, porque a partir de então seremos apresentados diante do Deus poderoso e lá Ele irá nos destinar para o destino que todos nós merecemos aqui. E uma das coisas que Jesus mais incentiva no seu evangelho é nós exatamente perguntarmos à nossa alma,
de quem é a nossa alma e qual o destino dela. Porque ela não se resume em celeiros fartos. Em celeiros fartos, cheios do trigo e das iguarias. A alma, ela se resume em quem é o dono dela e qual será o seu destino. E Jesus pode dizer claramente isso, hoje, aqui nessa noite, na nossa realidade agora. Para onde nós iremos se Ele nos chamar agora em condições em que estamos. Amém, Jesus? Mas eu quero falar sobre esse tema que dá temor, ao mesmo tempo, para muitos, sentido de negligência. Porque ninguém liga, ninguém trata, ninguém fala, etc, etc, etc. Mas o texto de Lucas 21, Jesus ele prega e ele trata sobre escatologia. Se você não sabe, escatologia é o tema do Apocalipse. Para todos aqui estarem bem informados, Apocalipse não é só um conteúdo profético do livro de Apocalipse, mas está também nos evangelhos. Porque o tema, escatologia, que é o estudo da escassez, a doutrina das últimas coisas, é um tema que a igreja tem que se preocupar. Por quê? Porque é o futuro que Deus revelou a partir da crucificação e da ressurreição. O que Deus determinou para a história humana. A igreja precisa ser anunciadora disso. Ela precisa falar, e Jesus está aqui. Ele está pregando, ele está ensinando, ele está dizendo uma coisa que muita gente aqui não tem coragem de dizer. Por exemplo, um dos monumentos mais importantes de Nova York, né? A Estátua da Liberdade, não vai ficar pedra sobre pedra. Não é verdade? Mas há pastores aí que, na verdade, não tem coragem de dizer. Pelo contrário, enobrece aquilo que está lá. E diz, olha, isso aí é o cartão postal, que lindo, olha, que maravilhoso. Imagine só um pastor em rede nacional, lá no Brasil, dizer que a Estátua da Liberdade vai ser derrubada e o Cristo Redentor, lá do Rio de Janeiro também. Porque ele falou que pedra sobre pedra não vai ficar sem que seja derrubada. A escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, esse estudo é da igreja. Essa carta está endereçada à igreja, ao fiel, ao cristão. Lidar com esta noção, com essa visão de que, a partir do momento que o Filho de Deus sobe às alturas, o mundo, para Deus, ele não evolui, ele não cresce, ele minimiza. Ele decai. É isso que a Bíblia me fala. Que a verdade me fala. E sinceramente é o que está se cumprindo. Uma das questões que eu quero enfatizar. Apocalipse 1, verso 1. A particularidade dessa mensagem. Quando Jesus começa a tratar sobre o futuro. Quando começa a falar sobre a escassez. Quando ele começa a trazer a profecia sobre o acontecimento. As últimas coisas. A particularidade dessa mensagem, olha o que Apocalipse 1, versículo 1 diz aí. A exposição do tema central da mensagem do futuro que Deus nos impõe é o Cristo glorificado. Lê esse texto bem alto na tua Bíblia aí. Pastor, eu quero ouvir tua voz. Vamos lá. Apocalipse 1, verso 1. Lê. Vocês não têm Bíblia, não? Vamos lá, gente. Vamos treinar. Revelação de Jesus Cristo, Amém. a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou às mãos dos seus servos. Obrigado, irmão. E aí? Qual é o Jesus que visita a igreja hoje? Que tipo de Jesus nós temos aqui hoje, aqui em nosso meio? Aquele que não se encerra na cruz, mas que sobe às alturas, senta à destra e à direita do Pai, para assinalar aos que vão se salvar reino celestial, não reino na terra. Porque se a igreja basear a sua mensagem, o seu evangelho, a sua pregação, somente naquilo que aconteceu na cruz, dá a entender que aquilo que Paulo advertiu a igreja de Corinto, né? Que não há ressurreição, que Jesus não ressurgiu, que a nossa mensagem aqui na terra é fazer com que Jesus seja uma coisa boa, uma coisa importante para fazer exatamente gente feliz. Eu vou até ler esse texto para vocês aqui, 1 Coríntios 15, 12. Vou ler esse texto com você. Abra a tua Bíblia aí. 1 Coríntios 15, 12. Então sabe qual que é o Jesus que a igreja é obrigada a ter convivência? Aquele que é ressurreto, aquele que é glorificado. Ou seja, o plano de Deus não inicia e termina na cruz. Ele começa ali e termina
aonde? Com a igreja subindo aos céus para o encontro do Senhor nos ares. Amém? Vamos ler esse texto aí. 1 Coríntios, capítulo 15, que diz aqui, ó, versículo 12. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como diz algum de vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. Se somos considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais infelizes dos homens. E aí? Uma vez eu vi um pastor pregando sobre Apocalipse, um teólogo, acho que todos devem aqui até de identificar, um pastor muito famoso lá no Brasil, Ricardo Gondim. E ele dizia o seguinte, que o Apocalipse, ele é uma utopia. Porque toda vez que a pessoa lê o livro do Apocalipse com a esperança de que isso ainda se desloca, se move para um futuro promissor que Jesus preparou, ela entra numa utopia. Mas se ela torna a escatologia um plano de mudança de era, então ela tem um propósito. Eu falei, meu céu, é o diabo falando. Por quê? Porque o plano de Deus não se estabelece em filosofias. Meu amigo, Jesus não morreu para dar ao mundo uma vida boa. Jesus morreu para dar ao homem condição de salvação, condição de redenção. Para isso ele subiu aos céus, para assinalar que o Evangelho é algo concreto, é algo autêntico, como também poderoso. Por quê? Porque ele prepara o homem aqui em vida para que ele seja recebido no reino que Deus estabeleceu, que está no céu e não está na terra. Paulo já dizia, meus irmãos, com lágrimas a Filipenses, eu choro, eu oro por aqueles que são inimigos da cruz, que o seu Deus é o ventre, a sua glória é o mundo, o seu fim sempre é a perdição. Mas nós, a nossa pátria está no céu. De onde aparecerá o nosso Senhor? Porque o reino dele está no céu, não está na terra. Qual a particularidade da mensagem? Que ela ensina com que a igreja conviva, com que ela esteja alimentada pela ressurreição, pela salvação eterna, pelo futuro que Deus nos impõe. Jesus no céu e a igreja sendo arrebatada. O seu reino sendo estabelecido acima daquilo que foi construído aqui. Então, se Jesus não ressurgiu, e a igreja não crê na ressurreição dos mortos, se a igreja não prega que ele virá, se a igreja não fala do reino de Deus celestial, e ela só se baseia em filosofias, em planejamentos sociais, em mudanças de era, em terceiro mundo, etc, etc, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Porque o que está sendo determinado por Jesus aqui não é para ser tratado como uma opção, mas como a visão que Deus estabeleceu para a igreja, analisar e explicar do que virá, das coisas que devem acontecer, daquilo que está acontecendo. Então a particularidade da igreja, com a mensagem é o seguinte, vamos ver o Cristo glorificado e o Cristo ressurreto, porque aquele que nós estamos seguindo e servindo agora, ele não morreu. Ele não foi crucificado só, ele venceu. E o seu propósito não foi encerrado nessa terra. Ele começa aqui e termina lá. Aí tem um ato de coragem, um ato de admissão de fé. Nós exatamente trabalhamos pelo seguinte ponto. Olha, meus irmãos, Jesus nos prepara para um futuro aqui entre os homens. Amém? Que não é bom. Anuncia coisas que vão acontecer na humanidade que não é bom. A palavra de Deus trabalha com a escassez. Um futuro baseado em escassez, em minimização de perspectiva de vida. E nós estamos aqui assumindo diante do Senhor que a vida está nele, que a salvação está nele, que o reino é dele e está no céu. Nós estamos sendo preparados para algo muito maior do que esse mundo, muito maior do que aquilo que está aqui. Nós estamos sendo preparados para aquilo que está lá. Como isso vai acontecer? Fica difícil de dizer.
Mas a Bíblia está tratando, a palavra de Deus está tratando com evidências de que a mensagem da igreja, do cristão, do fiel, do pregador, precisa estar voltada para a particularidade de Jesus. Ou seja, meu amigo, você vai ser obrigado a conviver com Jesus glorificado, com o Cristo ressurreto, aquele que não te deu o evangelho por filosofia, mas te deu o evangelho por redenção e regeneração. Ou seja, Deus trabalhando na raça humana para extrair dela pessoas que queiram se arrepender, se converter, se redimir, para serem colocados no seu reino que está no céu. Se a nossa pátria não for celestial, o nosso Cristo não precede da Bíblia. Se a nossa pátria, a nossa ambição não for subir para o céu, o Cristo que professamos aqui é uma elaboração da modernidade. E não é uma questão de opção, eu estou lhe provando aqui. Se é uma particularidade de Jesus com a igreja, de transmitir a ela comunhão, fazer a comunhão acontecer, é fazer com que ela viva a sua vida como se fosse hoje. Caminhe e ande com ele, com a visão de que amanhã ela estará no céu. E se nós não tivermos essa fé, está aqui Paulo falando a Coríntios, nós morremos na fé. E a nossa pregação, ela é morta, inútil, porque ela só produz perspectivas para este fim, chamado mundo, perspectivas baseadas em uma pura satisfação carnal e humana. Mas se nós pregamos a ressurreição de Cristo e a esperança da glória desse reino, então o nosso propósito com o céu cresce, se expande. E ele vai muito além do que uma roupa, do que um carro, do que uma casa, do que uma satisfação humana, terrena, histórica. Ela está além dos portais dessa vida. Então eu quero dizer uma coisa para você, filho. O salvo em Cristo, ele sonha com o céu. E a sua ambição é o céu. E a do pregador também, de falar sobre isso. Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. Texto de Mateus 24, abre a tua Bíblia. Veja o que Lucas fala, Mateus também diz. O princípio das dores, a profecia daquilo que será, amém, para o mundo. E uma coisa interessante, a mensagem sugerida, né? A nível de visão futura, de doutrina das últimas coisas, a mensagem sugerida de Jesus ao que virá, ao que está acontecendo, etc, etc, toda ela está em contraste com o Apocalipse. É uma coisa interessante que o pastor está falando aqui, que texto de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que eu li, é todo o conteúdo de Apocalipse. Então, a visão escatológica, ela não está só no livro do Apocalipse, ela está nos evangelhos. Então a igreja é obrigada a pregar isso. Tem igrejas que determinam o seguinte, olha, o livro do Apocalipse é um livro difícil, enigmático, complexo, desproporcional, dá medo, dá pânico, joga a gente da igreja para fora, etc, etc, etc. Mas esse pastor é equivocado. Por quê? Porque os evangelhos também pregam isso. Isso não é coisa de João da ilha de Patmos. Isso não é coisa de um livro. A visão escatológica está nos evangelhos. Isso quer dizer o seguinte, filho, a igreja tem que pregar. A igreja tem que falar, porque a mensagem que sugere a visão das coisas se minimizando, ou seja, a visão futura da escassez que Jesus tanto pregou, também está implementado nos evangelhos. Porque o evangelho diz, se prepara, se redima, se arrependa, se converta, creia, admita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, porque Deus vai destruir essa terra, vai trazer a sua ira sobre a humanidade, Deus vai derramar a sua indignação sobre aqueles que habitam na terra. E isso não é coisa só do Apocalipse, isso também está nos evangelhos. E a palavra de Deus em João 18:36, eu apresento aqui uma questão importante para os irmãos que estão comigo aqui, fazendo essa reflexão de fé. João 18:36, você vai ler bem alto esse texto, tá? João 18:36. Amém? Vai lá. A mensagem que sugere a doutrina das últimas coisas, que Jesus tanto prega, ela tem um paralelo e Jesus fala sobre isso aí, ó. João 18:36. Lê bem alto o texto. Vai lá, irmão.
Bom, todo mundo percebeu, o meu reino não é desse mundo. Fala o que Jesus falou. Vamos lá? O que Jesus está querendo dizer com isso? O reino foi estabelecido porque o Verbo se encarnou. Jesus veio. Esteve entre os homens. O reino é história. Está dentro da história da humanidade, porque a Virgem concebeu aquele que Deus constituiria Salvador e Senhor da humanidade. Mas tem uma coisa que Jesus está pregando aqui. O que? Que o reino dele e ele está separado do mundo. Está fora do mundo. Segundo o meu Senhor, o reino dele, segundo a palavra que você leu, provém de fora, não é de dentro, não é um produto humano. Isso quer dizer o quê? Que ele não fundou monarquia. Que essa visão de emanação de reis por vontade divina, que a Igreja Católica tanto pregou, há eras, há séculos, nunca existiu. Que desde Adão para frente, Deus nunca participou de nenhum ponto ou acento ou vírgula daquilo que o sistema determinou. Ou seja, monarquia era de república. Essa coisa que todo mundo fala aí. Vamos orar pelos presidentes do Brasil. Onde você tem isso na Bíblia? Vamos orar para o presidente. Ou a visão de que Deus elege presidentes. Eu vou dizer uma coisa para você. Não é Deus que elege presidentes, é a maçonaria. Há 33 presidentes americanos aqui, se tratando de Estados Unidos, né? 33 presidentes americanos que se comprova que todos eles têm linhagem. Sabe com quem? Com Carlos Magno. Que todos eles têm linhagem com a coroa inglesa. O que isso quer dizer para você? Que a maçonaria manda. Por quê? Porque a visão de muitos é que o que elege o presidente é o voto popular. Vivemos uma democracia e todo mundo elege o presidente que mais quer e o que tem mais voto ganha. Segundo a estatística e a investigação, ninguém manda nada, que isso é uma pura ilusão. Se elege quem a maçonaria quer e o poder econômico quer. E quando um presidente não faz o cumprimento do protocolo e das regras do sistema, matam ele como fizeram com o presidente mais amado aqui desse país aqui, o Kennedy. Que tem também linhagem, mas não obedeceu à voz do decreto. Bom, Deus elegeu e ungiu este homem para governar o mundo. Então Jesus disse, meu reino não é deste mundo, meu amigo. Ele foi introduzido na história do homem, ele veio para estar entre os homens, mas ele é separado do mundo, do lado de fora. Eu não sou desse mundo. E aqueles que me servem também não são, porque foram chamados das trevas para a luz, para serem dele, primícias do Senhor. Então a mensagem sugere que há duas faces para a história. Há dois conceitos de história. O homem andando de um lado e Deus andando no outro. Enquanto o homem construía pirâmides, construía civilizações, Babilônia, Medos, Persas, etc, etc, etc. E aquela coisa toda de que maravilha, que inteligência. Lá os persas com aquela visão astrônoma, astrológica, etc, etc. Deus preparava o Salvador e o Messias por intermédio dos profetas. Ele estava em outro caminho. Se você imaginava que Deus estava dentro dos reinos, como Davi, que muitos pensam que Deus implementou reino, a monarquia é oriunda de uma rebelião. Quando Deus falou para Samuel, não rejeitaram você, mas rejeitaram a mim. Quem pede um rei não é você, são eles, povo de Israel. Então darei o rei que eles merecem, como todo mundo merece o pastor que tem. Darei a ele Saul. Forma-se o rei, forma-se a monarquia, e todo mundo com aquela ideia. A igreja tem que se meter com política. Porque José estava na política, entendeu? Daniel estava na política. Porque eles distorcem a história. A monarquia é oriunda de uma rebelião. E quem esteve dentro da monarquia esteve para ser profeta, não para ser político, e nem dar voto popular para político, nem para alimentar o sistema que é corrupto e comprometido e anticristão. Agora Deus abençoou Roma. Se nós levarmos em consideração, então Deus abençoou tudo. Mas Jesus vem e doutrina. Eu não sou desse mundo. O meu reino não é daqui. E quem é dele também não é. Se a igreja ora, ela ora pelo pecador, ela ora pelo sofredor, ela ora pelo doente, ela clama por aquele que está perdido. Ela não se entremete com as coisas do mundo, porque ela é uma instituição e um corpo separado de Jesus. Diferente de tudo. E tem um paralelo. Um paralelo que botaria muito pastor. Em muita igreja hoje,
reprovada diante do que eu estou pregando aqui. Mas eu não sou santo, a minha igreja não é a única que salva. Mas eu estou fazendo reflexão de fé para o amado irmão que está aqui nessa noite. Por quê? Porque todo mundo fica imaginando, fica esperando, como os judeus também esperam, entendeu? Um Messias reformador, um Messias que vai promover, entendeu? Uma época para este mundo de inovações, construções e mudanças. E Jesus, na autenticidade do livro, diz o seguinte: nananina não vai ter outro Cristo nem outro Messias. O que teve, diz, o que morreu pelo pecador, diz, que daqui para frente são aflições. E a única escapatória e saída que Deus deu para a humanidade é Cristo. O homem vai para um lado na história e Deus pelo outro. É isso que a Bíblia me mostra. Amém, Jesus? Mataram os profetas. Assassinaram todos eles. Todos que pregaram o messianismo, todos que profetizaram contra o pecado do povo de Israel, todos foram odiados e perseguidos. Todos. Então a gente precisa fazer essa separação aqui de que o mundo é uma coisa separada das coisas de Deus. E a gente tem que se separar também. Há um paralelo, vamos ficar do lado que Deus está. Qual é o lado que Deus está mesmo, pastor? Aonde Deus está, aonde Deus fala, aonde há obediência. Aonde há temor naquilo que a Bíblia prega. Como João também fala também de João 15, 18 a 19, João capítulo 17, verso 6 ao verso 25, como que a palavra de Deus dá clareza de que nós não temos um produto chamado religião. O cristianismo não é religião. O cristianismo é proposta de salvação universal. Não é coisa do Papa, nem coisa do povo evangélico. É coisa de Cristo. Ele pagou para que o homem seja salvo. Não é religião. É fora de tudo aquilo que o mundo determinou. Texto de Mateus 24, 22. A mensagem sugere também uma determinação. O que está determinado, aí o que Mateus 24, 22 diz aí, que o homem não pode, de maneira nenhuma, apagar ou adiantar aquilo que está determinado pela palavra de Deus, porque como ela determinou, e no tempo que ela determinou, é o que vai acontecer. Lê o texto aí, Mateus 24, 22. Amém, Jesus? Amém? Foi abreviado. Abreviação todo mundo entende o que Jesus está tratando aí. O que ele está tratando? Está falando de um tempo que Deus abreviou para que venha a salvação para a humanidade. E este tempo ninguém vai poder apagar, interferir, adiantar. É que nem a volta de Jesus, como aconteceu aqui nos Estados Unidos uma das vezes que eu vim aqui. Apareceu um louco bilionário aí que botou nos outdoor que Jesus voltaria naquele dia. Então o mundo vai acabar hoje. Não foi isso? O mundo ia acabar. Agora no ano de 2012. E gastou bilhões de dólares aí para fazer a tal da propaganda. Vocês estavam aqui. Vocês há de lembrar, né, desse indivíduo que tem que prender ele dentro de uma igreja para ensinar a Bíblia para ele. Entendeu? Que não há um calendário, uma determinação para o mundo acabar de uma vez só. A Bíblia é clara, há estágios, há tempos, há selos, há trombetas, há acontecimentos divididos, ou seja, Deus não está querendo ceifar a humanidade, está querendo salvar, utilizar o caos para fazer o pecador se arrepender. Antes dele condenar, ele quer salvar. O propósito é a redenção, não é a condenação. Então essa história de que ele vai vir do céu, derrubar, tudo isso de uma vez só, isso é um equívoco, isso é uma mentira. Porque o propósito dele final sempre é salvar, não é matar. A questão aqui é essa, não veio. A sociedade toda riu, escarneceu. Foi até notícia lá no Brasil. Homem que disse que o mundo ia acabar. Naquele dia não acabou. Se vocês não perceberam, eu percebi. Que essa especulação, ela não é ingênua. Essa especulação que estão fazendo aí com a Bíblia, na verdade, ela é tendenciosa, porque eles querem ridicularizar o termo Apocalipse. Querem dizer para as pessoas que se trata de fanatismo. Mas Jesus lhe deixa bem claro, a abreviação de tempo é uma coisa sagrada. O que Deus determinou, no tempo em que Ele determinou, é como vai acontecer. Os homens não vão poder nem adiantar e nem apagar isso, porque como Deus determinou, vai acontecer. E nós temos o cumprimento dessa noção
Nós temos o cumprimento dessa noção. E se me vier algum exemplo na cabeça aqui, você pode deixar que eu vou te contar direitinho. Olha o que o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 também diz. Deus opera na história como no fim dela, e o objetivo sempre será a cena da redenção. Amém? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Quem também sentir no coração, você pode levantar ele, porque nós estamos fazendo esse exercício aqui, tá? Labial. Amém? Quem sentir no coração pode ler. Gálatas versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Pode ler, irmão. Pode ler. Aí, ó. Amém. E no tempo que ele determinou, ele veio. Amém, Jesus? Ou seja, o que Deus determinou, no tempo que ele determinou, é o que vai se concretizar, é o que vai acontecer. E nós não estamos aqui para adiantar o fim do mundo, nem para adiantar a desgraça, mas nós estamos aqui para discernir em que tempo nós estamos. E outro dia chegaram para mim e disseram assim, pastor, já que então a determinação é profética de Jesus para o fim das coisas, é em estágios, em tempos, está dividido, o que nós estamos vivendo à luz da profecia? Em que tempo nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo no princípio das dores. E os sinais daquilo que ele relatou, daquilo que ele falou, se concretizando dia após dia. Por quê? Porque o Apocalipse certifica uma coisa. Os sinais da vinda de Cristo vão fazer experiência, vai ser parte da experiência de todos. Da vida de todos. Do cotidiano de todos. Todos vão ser obrigados a conviver com essa expressão, a lidar com essa expressão. O apocalipse social, o apocalipse moral, o apocalipse religioso, o apocalipse ecológico, natural. Todos vão ser obrigados a lidar com o sentido da escassez, de que as coisas estão se minimizando, acabando, porque o tempo de Deus foi estabelecido. Ele revelou, ele determinou que esse tempo iria chegar do jeito em que ele quer, da maneira como ele quer. E como diz a palavra de Deus, a cena é de redenção. Por quê? Porque a abreviação do tempo é para redimir, é para salvar, não para destruir, não para avassalar, minimizar o homem, destruir ele, mas salvar e redimir ele, porque Deus usa o caos para fazer com que aquele que está duro de coração se converta a ele. Amém, Jesus? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Amém, querido? Glorifica ao Senhor. Amém, Jesus. Gálatas 6, versículo 7. Você abre a tua Bíblia também. A determinação que também me dá a noção de que Deus estabeleceu a humanidade, uma noção que o juízo e a salvação estão presentes na história do homem. Amém? E mesmo ainda que não é o juízo final, mas o juízo de Deus e a sua salvação está presente na história. Eu queria falar um pouquinho disso também aqui. Ou seja, Jesus ele foi falar de Lucas 21, relatando as coisas futuras, as coisas que sobreviriam à terra, a desgraça, o caos, o sofrimento, a guerra, a peste, etc., o bramido dos mares, tanta coisa que Jesus não trata lá como sinal apocalíptico, mas tem uma questão importantíssima na profecia. É Deus fazendo tudo isso? Olha o que Gálatas capítulo 6, versículo 7 fala aí. Vamos lá. Amém? Pode ler. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Vai. Pode falar. Ceifará. O homem que semeia na carne colhe corrupção, mas aquele que semeia no espírito colhe vida eterna. Quem lembra desse texto? Quem conhece esse texto, levanta a mão. Amém. Então o que tem na palavra de Deus? Tem muita gente que fala assim, olha pastor, o senhor está pregando tudo isso, o senhor é pessimista. Fala, olha, a Bíblia não tem pessimismo. Nós não estamos tendo uma visão futura de caos porque a gente criou de ficção, porque nós somos pessimistas e negativos. Ninguém está exercendo pensamento aqui. Nós estamos trabalhando com a linha daquilo que Deus impõe. O futuro que ele impõe em Cristo, qual é? É o do caos. E a saída de salvação? Cristo. Mas não tem pessimismo aí. O que tem? O juízo e a salvação de Deus presente na história. E eu li um texto com você aqui, importantíssimo. Deus estabeleceu lei para a vida. E ele determinou, depois que Jesus subiu às alturas, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai ceifar. Se vier caos, é porque ele plantou caos. Se vier salvação, é porque ele semeou a salvação.
Deus determinou que as coisas dessa vida corram de acordo com aquilo que os homens escolhem. A lei da vida, além da escolha. O que fez o homem pecar é o que pode fazer ele salvar. Muita gente, quando entra no Apocalipse, pensa o seguinte: nossa, é Deus derramando as pragas, é Deus fazendo morte, é Deus gerando tudo isso? Não, é o homem. O que Deus está fazendo é julgando conforme a escolha e a decisão do homem. Não é Deus representando a morte, não é Deus representando a desgraça, ceifando as pessoas, matando crianças. Quem mata as crianças, quem mata as pessoas são os canhões americanos, os canhões japoneses, os canhões franceses. Deus nunca esteve na frente de uma batalha, de uma guerra, de uma emissão atômica. Ele nunca esteve de acordo com isso. Nem na era israelita. Nem na era antiga, Deus esteve à frente de batalhas que sacrificassem e que dessem mar de sangue, como nós estamos vendo agora. Mas depois que Jesus ele subiu ao céu, Deus determinou o seguinte: a minha salvação estará presente na humanidade, com o meu juízo também. Então, a partir de agora, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não é Deus que está acabando com a natureza, são os homens. Se nós estamos nesse momento agora aqui, vivendo um tempo de escassez, porque os recursos naturais estão se esgotando, não foi uma ação divina que promoveu esse tipo de coisa, mas uma má administração do homem em relação a isso. Então eu não posso ser ignorante e chegar aqui e dizer o seguinte: olha, a AIDS é uma praga de Deus. Não, filha, a AIDS é um vírus adquirido pela relação de um homem com um macaco. Deus julgou. Mas quem fez a escolha foi ele. É como a igreja implementa a mística. Olha, o problema todo aí é uma urucubá com um demônio, uma coisa bem feita para você chegar nessa situação. Uma das piores besteiras que eu vi na minha vida. Agora o diabo é culpado da tua desgraça. O sapo amarrado, a galinha sacrificada, a feitiçaria, porque muitos ganharam, lucraram com essa mística, né? De que o diabo, as potestades, os principados determinam o que vai acontecer na tua vida. Desde quando? Olha a lei da vida aí. O diabo ele pode tentar. Ele pode ser oportunista, mas a lei do que vai ser, a lei da vida, do que será, amém? O agente determinante disso somos nós. Não é o diabo que vai dizer o que vai acontecer conosco aqui, mas aquilo que você tem semeado em vida é o que Deus vai julgar. Aquilo que você plantou, que você vai colher. Então, por favor, toda vez que você vier para dentro da igreja, aqui, ouvir a palavra da cruz, a mensagem da cruz que é loucura para aqueles que perecem, faz favor, faça a reflexão daquilo que você vive. Analise o que você é. Aquilo que você semeou por intermédio da tua vida, porque é debaixo desse parecer que Deus vai te julgar. E o diabo não tem nada a ver com isso. São pragas que Deus está mandando, não. As pragas são daqui. O que ele está fazendo é julgar. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Se você plantou o inferno, então o inferno começa aqui. Se você plantou o céu, você começa já a vivê-lo aqui. O poder nosso aqui é o poder da escolha. E a Bíblia dá claramente essa visão. A lei da salvação, Marcos 16:16. O juízo de Deus na história do homem e a salvação presente também na humanidade. Deus determinando a lei para alguém ser salvo. Olha o que Marcos 16 diz o quê? Quem crer será batizado, mas quem não crer será condenado. Não está em jogo quem é bom, quem é ruim. Quem faz coisa errada, quem não faz tanta coisa errada assim. A Bíblia está dizendo o seguinte: todos precisam batizar-se por intermédio da fé determinante de Cristo. Ou seja, quem crê nele vai ser consagrado, quem crê nele vai ser batizado, quem crê nele vai se redimir. Mas quem não crê nele já está condenado. Não pelo batismo que não fez, mas pela fé que não admitiu. A Bíblia não entra na discussão quem é bom ou quem é ruim, mas quem creu e quem foi batizado. Quem concorda diz amém. Sabe que o pastor está pregando loucura aqui? Agora, a visão calvinista. Uns nascem predestinados ao céu, outros nascem predestinados ao inferno. Agora Deus lá, agora no céu, está elegendo homens para o céu e outros homens para o inferno. Sabe, quem não for simpático, com quem ele não simpatizar, não gostar, não for com a cara, ele manda para o inferno.
Tomara a Deus que ele foi com a minha, né? Porque a visão de Calvino era essa, mais ou menos. O homem já nasce, entendeu? Salvo, ele já nasce escolhido. Aquela coisa toda, você é escolhido do ventre. Deus, na hora que a tua mãe estava te carregando lá dentro, Deus apontava o dedo e dizia, é ele que eu quero. E o cara enche a bola, parece que tem alguém lá, né? Fazendo aquela coisa de encher bicicleta, enchendo a bola, ele estufa, ele fala, Deus já tinha um propósito comigo no ventre, minha mãe. Deus já tinha um propósito com todo mundo no ventre. O amor é incondicional, Deus elegeu, se ele elegeu, ele elegeu o mundo, que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho por esta causa. O amor é incondicional, não predestina homens, chama homens. É isso que a Bíblia me prega, isso que a palavra de Deus me fala. Uma lei para a salvação, olha aí, Gálatas 4, versículo 4. Aliás, me perdoem, João 3, 18. João 3,18. Pedi para o irmão aqui ler para o pastor aqui. Amém? João 3,18, vai. Quem que está sentindo o coração, lê. Fica de pé rápido para não dar. Olha lá, ficou primeiro que você. Vai lá, querida. Amém? Isso já daria uma briga religiosa séria aqui nos Estados Unidos. Discriminação religiosa. Por quê? Porque só tem salvação aquele que crê em Jesus. Religião para Deus não presta. Ponto final. Religião para ele é filosofia. Salvação para Deus é Cristo. O que a palavra de Deus está determinando aqui é exatamente esta. Ó, filho, se você entender, compreender a palavra de Deus, você vai chegar no profundo. Porque nós não estamos falando de gente indo para o inferno por causa de qualquer coisa. A Bíblia está dizendo, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Tem razão. De fora ficarão os cães, os feiticeiros, homicidas, adúlteros, efeminados, sodomitas, etc, etc. Tem razão. Mas não está dizendo pessoa, está dizendo prática, exercício de vida. Deus julgando-se conforme o parecer do homem. E eu tenho um parecer sério aqui. É só Jesus. Não é Virgem Maria, não é Santo Antônio, não é Padre Cícero, que é a visão religiosa. Há muitas religiões, há muitos caminhos, mas a Bíblia diz, mas só um salva. Mas só um tem a autoria dessa salvação, só um tem a autoridade de salvar alguém. Então eu como pastor, eu não posso aderir à pluralidade, nem à visão ecumênica, porque Deus deu uma lei para a salvação da humanidade, e a lei é essa, se submeter, obedecer e aceitar que o autor disso tudo é Jesus Cristo, que a obra dele é a autoria de toda essa redenção, de toda essa salvação. E eu lhe garanto uma coisa, você vai arranjar muita briga, se você for um crente em Jesus, você vai arranjar muita briga dentro de igreja, inclusive. Amém? Por quê? Porque as pessoas não estão determinando o evangelho puro, mas implementando políticas de relação. Se nós dissermos que só Jesus Cristo salva, se nós determinarmos que só há salvação em Cristo, vamos nos prender aqui nesse país. Será que eu estou errado? Então só eu sou louco aqui para dizer isso? Hã? Só o pastor Daniel é louco para dizer o seguinte, olha, Deus estabeleceu uma lei para a salvação, como deu uma lei para a vida, de que a salvação só esteja em Cristo, e esse evangelho é a mensagem que a igreja vai ter que pregar. E eles não estão pregando. Amém? E nenhum outro a salvação. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, há cantores evangélicos cedendo as suas músicas para padres pregar. Eu estava conversando com esse irmão aqui. A visão ecumênica é uma visão de 99% dos pastores hoje. Todos estabeleceram a seguinte noção de que nós estamos aqui para unir, não para dividir. Nós estamos aqui para relacionar, não para apartar ninguém. A Bíblia, você quer mais do que ela? Ela é a própria noção da subtração, da divisão, da separação. Vamos fazer esse exercício aqui agora. Mamãe, papai, não basta dizer creio em Deus, não basta dizer que você lê a Bíblia. É necessário que você admita que Jesus Cristo é teu Senhor, teu Salvador, e creia naquilo e obedeça naquilo que Ele ensina, naquilo que Ele fala. Porque essa é a chave da porta do céu. Crê nele, porque quem não crê nele já está condenado. Quem não crê que Ele é o Filho de Deus já está condenado pela própria palavra de Deus. Eu não tenho como interceder.
por quem fica coçando a cabeça e perguntando quem é Jesus. Mas será que ele é quem diz ser? Será que ele precede como diz ser de Deus? Será que tudo isso é uma verdade? Enquanto ele discute, a Bíblia trabalha pela seguinte linha de entendimento: se ele não crer, eu não posso salvar. Se ele não receber Jesus, eu não posso salvá-lo. E nós trabalhamos com o tempo aqui. Efésios 2:8, por exemplo, sobre lei de salvação. Não vai ficar pedra sobre pedra, né, amigo? Amém? A salvação é pela graça. E vem por intermédio da fé. Ela é dom de Deus, para que não seja mérito de ninguém. Não basta você dizer que você é filho de Abraão? Não basta dizer que você é filho de Jacó? Não basta dizer que você é de Israel? Porque está determinado que a salvação é um dom de Deus e ela nos é confiada pela fé, pelo tamanho da crença que está em Jesus. Porque Deus determinou que não é o bom que vai se salvar, mas é aquele que crê em Jesus. Independentemente do pecado que ele cometeu, independentemente da desgraça que ele realizou, se ele receber Jesus, se arrepender dos seus pecados, Deus dá salvação a ele. Mas aquele que fala que o pai é Abraão, Deus não pode salvar ele. Mas eu sou bom, pastor. Minha mamãe é boa. Outro dia o pastor estava lá em São Paulo, me dirigindo no carro, e ouvia Carlos Apolinário. Você conhece? É. Tem gente que, se eu falar isso, vai dizer: pastor, o senhor está ofendendo, está julgando o homem. Para mim ele é o diabo em pessoa. Política, tudo uma mistura. Política, safadeza, sindicalismo, Bíblia mal pregada, mensagem repartida, texto faltando, contexto fora do texto, aquela coisa toda. Bom, dirigindo o carro, eu escutava aquele homem dizer: meu pai, eu não acredito que ele foi para o inferno. Eu já pus a mão no nariz, vai vir fedor. Não acredito que meu pai foi uma pessoa boa. E abriu o debate para todo mundo ligar para ele, perguntar para ele o seguinte: qual a sua opinião? Gente boa vai para o inferno? E todos eram unânimes, gente de igreja, ligando, sendo condolente com ele e concordando com ele. Gente boa não pode ir para o inferno. Salvação só pela fé, filho. Não está em discussão sob lei de salvação se o cara é bom ou não. Ele tem que crer em Jesus. Ele tem que dizer o seguinte: Jesus foi mastigado, ele foi moído porque eu também pequei. Eu preciso da graça, da misericórdia dele para me salvar. Quem crê nele tem a vida, mas quem não crê já está condenado. Pastor, interceda por Sodoma e Gomorra. Não há intercessão. E Jesus vai dizer: há de ti em Corazim, há de ti em Betsaida. Porque se os sinais que foram feitos em vós fossem feitos em Sodoma e Gomorra teriam se convertido. É disso que nós estamos falando aqui, de uma sociedade que foi amada, que foi alvo do amor e da entrega de Deus por intermédio do seu Filho no Calvário, mas ela discute o quanto ela tem que se arrepender, o quanto ela tem que ir a fundo na sua conversão, porque é arrogante, prepotente, e não é digna dessa salvação. Porque aqueles que são dignos dela dizem o seguinte: olha, as pisaduras e as feridas desse Senhor já servem para me convencer de que eu sou um miserável, um pecador, e eu preciso dele para me redimir e me transformar e me libertar. E ai de mim se eu não crer nele, porque o céu vai mandar um monte de gente boa para o inferno. Filhinho de papai, filhinho de mamãe, filhinho de vovó e de titia. Esse povo todo que ficou dando comida para pobre. E eu sou uma pessoa ótima, porque eu pago as minhas contas, eu não adultero, eu não fornico, eu dou dinheiro para as instituições do céu, dizendo: mas a salvação não é por obras. A salvação não é por obras. Olha a visão escatológica. Tem gente indo para o inferno. E quem são esses aí? Os que pecaram. E o maior pecado, a maior condenação do mundo paira sobre aqueles que não creram nele, sobre aqueles que não o receberam. Não são aqueles que pecam com o corpo, mas pecam contra a fé. Aniquilam o poder da fé, aniquilam o poder da graça, que absorve o nosso eu, que mostra que nós somos miseráveis e totalmente dependentes dele, do que ele fez. Não é o que jejua, não é o que ora, não é o que sobe o monte, não é aquele que estuda a Bíblia, mas é ele que derrama a sua graça, que o céu diz: ele está à direita, e ali é ele e o Pai, ele dizendo ao Pai o que o Pai precisa absolver, ele dizendo ao Pai o que o Pai precisa condenar, porque a autoridade está sobre ele. É que nem um padre que diz que teve uma visitação de madrugada, e ele chegou para a igreja dele, os fiéis dele, disse assim: eu tive uma visão, essa noite um sonho, que eu estava no céu, e eu olhava ali, o pai e o filho sentados,
e recebendo as pessoas que chegavam da morte. E chegou um imundo, sujo, e o pai olhou para o filho e disse para o filho: você conhece? O filho disse: não, eu não sei quem é ele. O pai também: então, também não sei quem é ele. De repente, levantou Maria, dizendo: mas eu sei quem é ele, deixa ele entrar. Não tem Maria. É óbvio que o padre da Igreja Católica está sujeito à mesma Bíblia, ao mesmo livro. Se fosse outra religião, não estaria nem falando aqui, mas a contradição é essa. A Bíblia está aqui, mas eu vejo Maria. A teologia da palavra de Deus é cristocêntrica, mas tem Jesus e Maria. Deus só vê Maria, só vê Jesus, mas ele quer pôr Maria. Se Jesus falhar, Maria funciona. Se caso alguém chegar na porta do céu e o Jesus não reconhecer ele, a mãe reconhece. Se o filho falhar a memória, a mãe vai lembrar. Que palavra maravilhosa, não é? Mas tem muita gente que se sujeita a esse tipo de coisa, porque ele fica achando o seguinte ponto: eu vou chegar lá e Deus vai ser obrigado a me atender e me receber. E a Bíblia não leva essa noção para nós, não. Pelo contrário, ela diz: se prepara, porque a hora que você chegar lá, ele vai querer saber quem você é. Você tem ideia disso? De quantas pessoas entraram dentro de uma igreja e foram recebidas, mas vão chegar lá e não vão ser? E eu quero ver o pastor chegar ali e interceder para Jesus o fato de você ou eu não ter entrado. Mas ele era membro da minha igreja. Tem um pastor lá em São Paulo que ele criou, que ele construiu uma igreja, ele disse para os membros assim, isso tem bastante aqui também, aqui nos Estados Unidos, né? Nós vamos construir essa igreja. Cada fiel que der R$2.000, eu vou criar uma mureta feita de mármore e vou eternizar o nome dele. Sério, né? Cada membro que contribuísse para a igreja dele ser construída seria eternizado. Ele quer dizer o seguinte, que vai entrar no céu por causa disso. A ignorância é isso. Nós estamos vivendo tempos assim, irmãos. Deus estabeleceu uma lei para a vida, Deus estabeleceu uma lei para a salvação. Não se trata de pessimismo, se trata de julgamento. Deus deu e você não obedeceu, é assim. Não é a Bíblia trabalhando com o caos, é o caos chegando até a nós, porque Deus está julgando. Nós semeamos isso, é que nem o povo de Israel, o povo judeu. Todo mundo pensa que eles estão espalhados pelo mundo porque foram injustiçados, foram perseguidos, mas a teoria, a noção real não é essa. Porque eles pecaram e porque eles são mal assessorados. Deus não estabeleceu a história do sofrimento desse povo. Deus não criou uma história de sofrimento para eles. Pelo contrário, Deus criou uma história linda. Você imagina um pai levando um povo, uma multidão de um povo, para dentro de um mar, fazendo eles passar terra seca, levando para um deserto, alimentando eles com um pão que desce do céu, iluminando o caminho deles com uma coluna de fogo, com tantos sinais e evidências para quê? Para largá-los. De repente? Não. Tudo aconteceu porque eles semearam. É assim. Então a Bíblia não é pessimista quando ela te diz o seguinte: olha, não vão herdar o reino do céu. Não vão herdar o reino do céu. Não, ela está julgando. Porque quem fez esse futuro somos nós. 1 Coríntios 2,9, é o último texto que eu vou ler para você, tá bom? Texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Pedir para o irmão aqui determinar com voz alta. Leia esse texto aí em nome de Jesus. Vamos lá. Primeira Coríntios 2,9. Pode ler, em nome de Jesus, por favor. Pode ler, filho, fica de pé. Você já tentou uma vez, agora vai. Amém? Ainda bem que ele não bateu na Bíblia dele, que é celular. Daí ele ia matar o pastor no final do culto. O pastor só mandou eu bater, quebrou meu celular. Só pode me pagar um novo agora. Ainda bem que o menino ouviu direito o pastor falar. Amém? O que está determinado em 1 Coríntios 2,9? Somos passivos aqui da mensagem. Somente Jesus pode decifrar e solucionar o enigma da história. Somente Ele pode solucionar todo o enigma da história, determinar o futuro.
Então está aí a palavra de Deus em 1 Coríntios 2,9. Aquilo que os sábios, os inteligentes não ouviram, não entenderam, não compreenderam, Deus preparou para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam, porque estão na fonte daquele que pode revelar. Eu vou dar uma clareza um pouquinho daquilo que eu estou querendo dizer para vocês aqui. Quando Jesus ele vai em Apocalipse capítulo 13, do verso 1 até o verso adiante, ele fala sobre o anticristo. Qualquer ímpio que fosse lá, lesse a profecia, ele ia ler e falou, nossa, mas quanta figura, quanto símbolo, meu Deus, o que é isso aqui? Isso é loucura. Pá, fecha o livro. Mas qualquer crente cheio do Espírito Santo, dotado por Jesus, ele entra no livro e ele vê que se trata exatamente daquilo que hoje nós estamos nos deparando aí. Política de unificação. Eu não sei se vocês já leram Apocalipse 13 aqui. Recomendo, leia. Quando Jesus fala do anticristo, ele fala com o anticristo das suas qualidades, das suas características, o seu perfil de iniquidade, mas ele fala, ele vai ser regista, ele vai ser líder mundial sobre uma estrutura política, 7 governos, reinos desenvolvidos e mais 10 reinos diademados, de reinos inferiores, etc. Um crente, amado irmão, que lê uma coisa dessa, a orientação que ele tem é o seguinte, é apontar o que o mundo não tem coragem de apontar. Que aquilo que está sendo implementado hoje aqui sobre economia, a estrutura das economias, é aquilo que Jesus falou em Apocalipse 13, G7 e os 10 blocos econômicos. Está na profecia. G7 e os 10 blocos econômicos, que no Brasil é o Mercosul. E tudo é uma junção de fatos, para você ver como que a coisa é interessante, como que a Bíblia, ela bate em cima do quê? Da identificação. Ela gosta de determinar e identificar os pontos que ela está acusando. No mesmo capítulo, Jesus determina o mecanismo que o diabo vai utilizar por intermédio desse homem que vai liderar essas potências, o mecanismo que ele vai utilizar para governar. Primeira coisa, transmissão de imagem. Olha que João lá, há séculos atrás, Jesus dizia para ele, a imagem da besta, a imagem que vai falar. E os homens vão se submeter, os homens vão obedecer, os homens vão concordar, vão adorar diante dele. Transmissão de imagem. Há quantos anos nós não somos alvos de emissões de cores e transmissão de imagem aqui nesse mundo? E hoje, atualizado do que eu estou falando aqui, a sociedade é inteiramente educada, dependente, formada naquilo que a televisão determinou há décadas, há séculos. Eu estou errado aqui, na minha colocação? A televisão manda naquilo que ele come, manda naquilo que ele veste, manda naquilo que ele fala. A sociedade se tornou papagaios do sistema. E quando a psicologia fala disso, ela não erra. O anticristo já governa esse mundo há muito tempo. Eu só não sei dizer quem é o homem. Mas a política dele, a estrutura dele já funciona. Economia única. A marca da besta, a imagem da besta, onde lá atrás nenhum pastor tinha inteligência e conseguia decifrar o que seria isso. Muitos pensavam que ia ser uma tatuagem, uma marca no corpo. Mas hoje a gente pode dizer o que vai ser. Sistema único de economias. Em 1940 a ONU criava os primeiros códigos de barra. Para informação de vocês, serão os códigos futuros de cada ser humano na Terra. Todas as informações do mundo, das pessoas, vão estar contidas dentro de um único banco de dados. Um pequeno chip chamado de biochip hoje, que é transmissão por radiofrequência ou transmissão via satélite. Serão inseridos no corpo do ser humano e já estão aqui nos Estados Unidos. Segundo a profecia, quem pegar a marca da besta, tomá-la para o seu corpo, ou permitir que será colocada, o tal beberá do vinho da ira de Deus e será consumido no fogo do inferno. A Bíblia está falando. Então já tem um monte de gente condenada aí, que está recebendo isso no corpo por benefício do governo, para receber benefício do governo. E eu, como pastor, te digo o seguinte, olha, filho, nem por benefício nenhum da terra você tem que receber essa coisa no teu corpo. Mas pastor vai rastrear a doença, então ora para Jesus rastrear ela. Se você botar essa porcaria no teu corpo, você está botando, na verdade, aí 13 dígitos. Conjugar 3 divisórias de barra, 666. Você está colocando exatamente aí a sabedoria, o cálculo de um homem. E João disse, aqui tem a inteligência do crente. A sabedoria do cristão é o cálculo, é o número de um homem. Oi.
Já estão sendo. Tenho gente de lá me avisando isso e me alertando sobre isso. Mas os pastores não estão pregando. A visão futura que Deus nos impõe em Cristo, ninguém está querendo tratar e ninguém está falando. Eu estou falando de acontecimento que está chegando para nós aqui. Certo? Nós somos passivos de uma inteligência, de uma sabedoria que não cabe no homem, que não cabe na inteligência da ciência. Deus nos deu essa sabedoria, nós temos que usar. Meus amados irmãos, o anticristo já está governando. Nós não sabemos dizer aonde ele está agora, mas o sistema que ele vai usar, todo ele já está operante. Você sabe o que é quebra de nacionalidade? Moeda única? Um exército mundial? Nós temos a Organização das Nações Unidas aí, como fachada exatamente para dizer o seguinte, o que está sendo preparado para esse mundo. E nada disso é normal para a Bíblia, pelo contrário, são deveres, cumprimentos, profecias que estão tomando lugar, dizendo o seguinte, vai chover, e Jesus está voltando. A questão aqui é a seguinte, quando a gente prega na igreja, e as pessoas perguntam a nós, pastor, eu estou orando por uma casa, pastor, eu estou orando pela restauração do meu marido, pastor, eu estou orando pela restauração do meu filho, vai dar tempo? Eu digo para ela, eu não sei. Eu não sei quanto tempo nós temos. Porque tudo está se cumprindo. E nós somos passivos dessa inteligência e dessa sabedoria, ou seja, Jesus nos revelou. Se o mundo não sabe explicar, nós temos que saber. Nós temos que dizer. Quem vai ser o anticristo? Já diziam que o Obama ia ser. Há muitos anticristos na Terra, muita gente que pensa como ele, anda como ele, está personificado por ele. Como eu disse para você, 33 presidentes dos Estados Unidos foram elaborados geneticamente, foram educados para serem o que foram. Então eu não duvido mais de nada. Há muitos pretendentes para isso. Não importa quem seja o homem. O que interessa para nós é que a igreja está diante disso tudo agora. E como que ela vai lidar com tudo isso? Como que as pessoas vão lidar com todas essas coisas dentro da cabeça? Gente está dentro da igreja, preocupado com futilidades, materialidades, entendeu? Com luxúrias, com pensamentos tortos, pensamentos que não tem nada a ver com aquilo que eu estou pregando aqui nessa noite, com o zelo da sua alma, com a salvação que Jesus deu, com a dedicação de que realmente nós precisamos nos preparar para aquilo que está vindo aí. As pessoas não estão alertas, elas não estão atentas, ligadas, porque a igreja também não está pegando. Ninguém está entrelaçado com isso. Mas Jesus dizendo, essa é a mensagem da igreja para o futuro que foi determinado. Que o caos foi estabelecido. E que a única saída que Deus deu para a humanidade é de que ela se redima, de que ela se arrependa, de que ela se converta. E não permite de que o seu corpo venha a valer mais do que a sua alma. O que eu tenho aqui como apelo a dizer aos amados que estão me ouvindo aqui, eu sei que eu estou chegando no tempo máximo aqui, é que se há pastores aqui hoje, aqui, pregadores, que eu sei que tem, não põe a palavra na boca de Deus. Não seja mentiroso. Paulo já dizia a Tessalonicenses, se vierem dizendo paz e segurança nesses dias, o que virá vai ser repentina destruição sobre eles. Porque o Senhor virá como um ladrão. E o que nós temos para pregar aqui é isso. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu, porque amanhã pode ser muito tarde demais para você. Você quer mais sinal da volta de Cristo do que uma mãe jogando um filho na lata do lixo? Você querem mais sinais do que o apocalipse moral de verem a sociedade aplaudir quando a lei os permite a sacrificar um bem que é deles? O aborto é uma coisa inconcebível. Mas há mulheres desse país e do mundo afora que para elas é a noção da liberdade. Uma mãe querer a morte do filho, nunca na minha vida imaginaria que nós chegaríamos a esse ponto, como também a humanidade acreditar de que Deus nega a sua natureza. Ele criou macho e fêmea. E deram ao macho e fêmea um outro gênero chamado homossexualidade, ou relação homoafetiva. Na tua cabeça pode caber, na cabeça dos governadores pode caber, dos presidentes e das constituições, mas na Bíblia não. Porque aquilo que Deus criou procria. Aquilo que Deus criou tem vida. Aquilo que não é dele, é do homem, está aí, ó. O que vai dar com esse acasalamento? O que vai dar com essa união? Você quer mais prova do que isso? Nós estamos diante disso, que a igreja não está sabendo discutir, a igreja não está sabendo pregar, ela não está sabendo tratar, mas nós estamos sendo alvos. Amanhã pode ser teu filho, tua filha.
Amanhã pode vir uma mulher dentro da minha igreja e dizer assim, pastor, olha para mim, porque meu marido está me traindo, eu vou ter que perguntar para ela, com homem ou com mulher? Eu não sei qual o mal ou pior. Mas nós estamos nos deparando com um ser humano que eu não posso chamar mais de ser humano, posso chamar de animal, porque o que ele está fazendo nem animal faria. E você pergunta ainda o que falta para Jesus voltar? O que falta para a igreja ser arrebatada? Nós estamos prestes a ter uma guerra nuclear. Eu pergunto para a ciência, ciência, quando que o mundo vai acabar? Ela diz, a minha, eu não sei, mas sei que vai. Porque há inúmeros fatores que determinam que o mundo vai entrar na hecatombe. Uma delas que ela coloca são as políticas. Nós estamos prestes a ter uma guerra nuclear, amados irmãos. Nós estamos prestes a ver o mundo guerrando entre si e os corpos se decompondo. E o povo preocupado com o celular, com dinheiro, com o carro, com casa, confuso se vai para o Brasil, para os Estados Unidos, porque sempre quando eu venho aqui, o povo não sabe se fica aqui ou se vai embora, o que vai ser, o que será. Meu amigo, faz o teu concerto com Jesus, põe a tua vida no altar. O que será, Deus vai determinar na tua vida. Nós não estamos com tempo para ficar pensando aqui, amém, no amanhã, vamos pensar no agora. O que eu tenho para fazer hoje, Senhor? O que você tem para fazer hoje? O que você faria se você soubesse que você ia morrer hoje? Faz hoje. Por que você não faz essa experiência? A primeira coisa que eu faria era ligar para as pessoas que eu não ligo muito tempo. Pedir perdão para aqueles que eu tenho que pedir. Ressarcir quem eu estou devendo. Muitos brasileiros aqui que deixaram a família lá, vieram sozinhos para cá, reveram esse conceito. E na igreja se redimir daquilo que pecou, muitas coisas que você está empurrando com a barriga para frente. Você faria hoje se você soubesse que hoje fosse o último dia de vida que você iria usufruir nessa terra. Te garanto, você não ia pensar na Mercedes, você não ia pensar em BMW, você não ia ouvir o Silas Malafaia pregar. O Morris Cerulo dando códigos e deciframentos para você prosperar e ter lá na tua conta bancária exatamente o mesmo número prosperado daquilo que você dizimou. Você não perderia o teu tempo com o dinheiro. Você se preocuparia com a tua alma. Jesus, quando pregou sobre o inferno, ele disse o seguinte, olha, havia um rico e havia um pobre chamado Lázaro. Quando os dois morreram, um foi para o alto, o outro foi para o inferno. O rico foi para o inferno e o pobre foi. E estava sendo consolado por Abraão. No seio de Abraão, que significa ele foi salvo, está onde Abraão está. Então, o que estava no inferno dizia assim para Abraão, do outro lado, molha a ponta do meu dedo e alivia a minha dor com água. Abraão disse para ele, olha meu filho, quem está daqui não pode ir aí, quem está aí não pode vir para cá. Quando ele chegou na conclusão que para onde ele foi ele não podia sair, o inferno, qual foi a oração que ele fez? Senhor, me revela o número da telecena. Não, ele disse assim, Abraão, ressuscita um desses mortos que vieram para cá e manda eles lá para minha casa avisar os meus familiares para que eles não venham para onde eu estou. Você quer que eu te fale uma coisa? Os mortos saberiam orar melhor do que aqueles que estão vivos. Principalmente aqueles que estão no inferno não podem sair, porque eles diriam, avisa os que estão vivos, de que eles deem crédito ao que está escrito nesse livro, para que eles não venham morar conosco onde nós estamos aqui agora. Onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga, e há ranger de dentes e cheiro de enxofre. O povo não sabe pedir o que Deus quer dar. A carne está valendo mais que a alma. E aqueles que oram pelos seus familiares estão pedindo de tudo, menos na salvação deles. Talvez os que estão no inferno saberiam pedir melhor do que nós que estamos aqui. Porque nós que estamos aqui estamos preocupados com um monte de coisa, mas não calculamos ainda que nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar daqui. Ô pastor, Deus tem um chamado comigo? Tem. E se você exercer o chamado que Deus tem com você, igreja nenhuma vai te aceitar. Bem-vindo à realidade. Nós temos uma mensagem que nem igreja comporta. Nós temos uma pregação aqui que as igrejas não aceitam. E eu digo para você, você quer ser um crente fiel? Você quer servir esse Cristo que foi anunciado aqui, que qual estabeleceu a nós uma mensagem, uma pregação da qual nós temos que anunciar e viver. Então, um conselho que o pastor eu dou aqui. Então não olha para homens e nem respeita as autoridades, porque elas vão fazer de tudo para que essa mensagem morra dentro de você. Eu comecei a desrespeitar esse país quando eu passei pela fronteira aqui.
Sabia? Que eu prego uma política anti-americana. Eu prego uma palavra anti-americana. Por quê? Porque os Estados Unidos é o berço do anticristo. E aqui está o sistema que ele vai usar para governar as pessoas. Eu não sei para onde te mandar. Eu não sei, para o Brasil você tem a Lula e o Dilma. Eu não sei o que é pior. Você vai ter o socialismo. E aqui nos Estados Unidos você vai ter a lei marcial. Eu não sei o que é pior, se é lá, se é aqui. Sinceramente, pastor, eu vou fazer... É para o céu que nós temos aqui. Pastor, me dá uma orientação, vou para lá ou vou para cá? Entra no concerto. Exerça a tua profissão como cristão. Seja um crente fiel. E Deus vai te colocar no lugar que Ele quer. O que mais importa para mim é se esse povo que está hoje aqui nesse culto aqui marcha para o alto. Está com os olhos voltados para o céu porque vê o cumprimento daquilo que Jesus falou. Não se debruça as pedras ornamentais dessa vida e dessa terra. Por quê? Porque a pátria, o reino que ele espera está no céu. Seu coração está purificado porque não está entrelaçado com as coisas do mundo. Porque o que ele quer de Cristo é estar preparado de pé quando ele vier e quando ele voltar. Um peregrino, um John Banner, que não espera mulher nem filhos, mas vai primeiro. Porque o seu chamado é um encontro com Cristo pessoal. E é o que, na verdade, Deus quis promover hoje aqui nessa noite com todos nós que estamos aqui. A confirmação da nossa aliança. Tem muitos irmãos aqui da fé que podem assumir hoje aqui. Você não tem pregado a mensagem que Deus mandou. Você não tem determinado a fé que Jesus te pediu. Você não tem colocado diante da consciência dos homens o verdadeiro testemunho que Deus pediu por ordenança de pregação. Está pecando contra a igreja, contra o Senhor e contra aqueles que padecem lá fora por omissão, por negligência, por desrespeito. A fé não é um produto, o evangelho não é um produto, a igreja não é um produto. Não fica rico quem prega. Não fica famoso quem prega. Pelo contrário, fica jurado de morte. Acabei de receber no meu celular um comunicado lá do Brasil, para encerrar o que eu estou pregando aqui, que eu ganhei uma causa judicial de Daniel Mesaque e João Campos, que me processaram por calúnia e defamação. E me levaram a júri. João Campos em Brasília com uma junta de advogados federais contra um pastor de merreca que eu sou. E Daniel Mesaque em Goiás também requerendo indenização por ter sido chamado de maçom pelo pastor. E o outro também por ter sido chamado de maçom. Eu falei diante da juíza, olha, eles querem frequentar a maçonaria, querem ser amigos de maçons, querem toda essa liberdade, mas não querem ser chamados de maçons. Eu disse para a juíza, a senhora vai me desculpar, não tem como, eu vou continuar chamando esses caras de maçom. E o juiz e a juíza entendeu o que muito evangélico não quer entender. Deram causa ganha para mim. Por quê? Porque tem foto deles com a maçonaria, tem comprovações de que eles vivem confinados ali dentro dessa organização e não querem ser identificados como maçom. O juiz entendeu que sim, o da vara de Brasília e de Goiás também. Mas a igreja Assembleia de Deus Madureira não. Quer entender que isso é normal. Como a igreja Assembleia de Deus colocar Dilma Rousseff em cima do púlpito para pregar, porque eu acho que não tem mais mensagem? Falta inspiração, bota a sargentona para pregar? Entendeu? E todo mundo acha que é normal. A igreja está entrelaçada, entremetida com aquilo que no futuro vai ser do anticristo, meus irmãos. É podre. Mas cadê os fiéis? Eu pergunto, cadê o povão? Cadê o povo que requer? Que nem o irmão comentava comigo aqui. Chega no líder lá da igreja e fala, pastor, como é que é? Eu fui num culto do pastor Daniel lá, e Deus estabeleceu uma mensagem para o futuro que eu não vejo o senhor pregar. O senhor prega sabonete, o senhor prega rosa, o senhor prega shampoo, o senhor prega e emprega em todo mundo o conto do vigário. Mas o que tem que falar na Bíblia, o senhor não fala. Um monte de gente se divorciando, se casando de novo. Uma indústria de divórcio. Ninguém mais quer casado com ninguém. E ele quer entrar na igreja e quer dizer o seguinte, ó pastor, o senhor é obrigado a me dar a bênção, vou lhe dar uma paulada. Que na minha igreja você não fica. Quer jogar a mulher para cima de mim e pegar outra? E você quer que eu te dou a bênção como pastor aqui? Você não vai ficar. Mas aqui, 90% do povo que está na igreja está comprometido matrimonialmente. E não podem ser salvos. Segundo o livro sagrado, não tem salvação, porque estão
em que? Em mácula. Estão em mácula. Por que o pastor está falando para os irmãos isso daí? Porque além dos teus pecados em relação ao teu corpo, Deus pode estar requerendo os teus pecados em relação à igreja. Entenda. Todo mundo aqui é cristão evangélico, todo mundo aqui é de raiz cristã. Não tem nenhum desconhecedor aqui. Nenhum que não esteja já por um tempo dentro da igreja. Então não estou perdendo meu tempo com vocês aqui. Reveja teus conceitos. Faça a revisão. Seja original. Amanhã pode ser tarde demais para você. Se Deus determinar o teu fim, o meu, Ele vai requerer de cada um de nós o sangue. O sangue da igreja. Pode ter certeza disso. Aqueles que enterraram o evangelho, o seu chamado, a sua missão, enterraram as suas vidas por causa de alguma coisa desse mundo, Deus vai requerer. Ninguém vai sair impune. E Ele vai julgar. Com severidade, Ele vai julgar. O Espírito e a noiva dizem vem. Mas eles não dizem nada. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Eu não vim do Brasil para cá para brincar, amados. Eu não vim de lá até aqui para jogar com a sorte, nem também com o sentimento das pessoas. O Evangelho, ele veio como uma semente veio para o campo. Se a semente não morrer, não dá vida. Se a semente não entrar na terra e não morrer, não tem vida. Assim nós, que estamos em Cristo, se nós não morremos para o pecado, se nós não morremos com Cristo para aquilo que estamos retidos com Deus, não ressuscitaremos com Ele. Não teremos vida. Esse é o mal do Evangelho torpe, do Evangelho míope, do Evangelho que nega o futuro, que nega a perspectiva, a expectativa que o céu determina. Esse é o problema dele. Que ele não consegue morrer com Cristo para o mundo, como dizia Paulo, estou crucificado com Cristo para o mundo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus que morreu por mim, ainda sendo um pecador. Isso é igreja. Se nós não sabemos distinguir o mundo e a igreja, o crente fiel do ímpio, se nós não soubermos fazer a distinção da onde Deus está, aonde Jesus se revela e se manifesta do mundo, nós não temos nenhum pingo de noção, de esclarecimento daquilo que a Bíblia prega. Porque hoje, com um pouquinho daquilo que foi falado aqui, você já poderia estar admitindo aí dentro de você a tua falha, o teu erro, as tuas dívidas, a tua irresponsabilidade, o quanto você tem sido distante, alienado daquilo que Deus tratou hoje aqui, a nível de prioridades, daquilo